Atenção! Inter responde posicionamento polêmico no futebol brasileiro. Tem novidade para Ramon Dias e problemas para quando voltarem os jogos. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal te trazendo as últimas notícias de bastidores, mercado da bola e tudo que envolver o Internacional. Tem a resposta do Inter ao movimento polêmico do futebol brasileiro, tem problemas e novidades positivas para Ramon Dias visando a volta dos jogos. Tá tudo parado pela data FIFA, o Inter tá pensando no Mirassol, mas graças a Deus tá longe da zona de rebaixamento. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e como você que vem aqui sempre já sabe, lá na descrição desse conteúdo tem aquele link da Amazon.com para te entregar tudo que você quiser em sua casa com frete grátis. Tem produtos com até 40% de desconto, eu sempre indico a aba ofertas do dia, mas clica no meu link para comprar qualquer coisa lá na Amazon. Bora começar falando sobre o que Ramon Dias vai receber na volta aos trabalhos, na preparação do Inter para a volta dos jogos depois da data FIFA. O Inter pega o Mirassol, não tem jogo atrasado para recuperar, então você deve estar sabendo que tem jogo do Brasileirão amanhã. Tem o Atlético Mineiro contra o Sport, o Mirassol mesmo pega o Fluminense, o Palmeiras joga contra o Juventude no final de semana, mas o Inter não tem jogo atrasado. Então, enquanto esses times jogam durante a data FIFA, o Inter não joga, ele só se prepara. A seleção brasileira, por exemplo, joga nos dias 10 e 14, o Inter joga dia 15. A data FIFA acaba e o Inter volta à sua atividade normal. Mas tem uma novidade importante para Ramon Dias nos treinamentos. É o Gustavo Prado, o meio-campista, meio-atacante do Internacional. Ele volta depois de participar do Mundial Sub-20. Mas como eu te falei há alguns vídeos, a participação do Brasil no Mundial Sub-20 foi horrível. O Brasil foi eliminado da primeira fase, ficou em último no grupo que tinha México, Marrocos e Espanha. Perdeu para o Marrocos, perdeu para a Espanha e empatou com o México. Até podia se classificar ficando em terceiro, mas ficou em quarto. O Gustavo Prado participou dos 3 jogos do Brasil. Não conseguiu ter um grande destaque. Então aquilo que o Inter esperava, que propostas viessem a se confirmar depois da participação dele no Mundial Sub-20, não aconteceu e dificilmente vai acontecer. Essa geração brasileira é vista no mercado como realmente muito abaixo. Então o Gustavo Prado, que antes era especulado para ser vendido por 20 milhões de euros, ele teve uma desvalorização interessante a partir do que não aconteceu com a seleção brasileira, porque todo mundo esperava que o Brasil pelo menos passasse de fase. Então a notícia que é boa para ele voltar ao Inter, pode até jogar na vaga do Carboneiro contra o Mirassol, é ruim pensando em venda. Esfriou bastante o movimento de interesse de outros clubes no Gustavo Prado. Então o Inter aguarda a melhor oferta para vender esse jogador e a verdade nos bastidores é que tá louco para vender, porque precisa de dinheiro e ele é um ativo porque é um jogador jovem, um jogador com seleção brasileira, apesar de ter se desvalorizado na comparação com ele mesmo. Problemas para Ramon Dias de olho nesse jogo contra o Mirassol. O Inter teve 3 jogadores convocados para seleções para amistosos. O Carboneiro e o Rafael Santos Borré foram convocados para a seleção da Colômbia, que vai fazer 2 jogos nos Estados Unidos. Eles não vão ter condições de voltar a tempo de jogar. A Colômbia pega o México e pega a seleção do Canadá. Não vão conseguir voltar a enfrentar o Mirassol, pode riscar eles da lista. E a situação ainda mais complicada é a situação do Alan Benítez, o lateral direito que foi convocado pelo Paraguai. O Alan Benítez vai jogar as mesmas partidas que o Brasil vai jogar, só que invertido. O Brasil enfrenta primeiro a Coreia e depois o Japão. O Paraguai enfrenta primeiro o Japão e depois a Coreia. Os jogos são lá na Ásia, os jogos em Tóquio e em Seul. Então o Alan Benítez esquece, não vai ter nenhuma condição de voltar a tempo de enfrentar o Mirassol.
Ele é reserva, mas é uma alternativa sempre útil nas ausências do Bryan Aguirre. Agora, para fechar esse vídeo, eu quero te contar o que é mais importante nesse conteúdo. A postura que o Inter resolveu adotar em relação à polêmica de arbitragem que está tomando conta do futebol brasileiro. Desde o fim de semana, dos erros do Ramon Abate-Abel no clássico entre Palmeiras e São Paulo, chamado Choque Rei, só se fala em arbitragem, porque teve um pênalti claro a favor do São Paulo que ele não deu, poderia ter expulsado o Andréas Pereira, não expulsou. Daí o dirigente do Flamengo lá, o José Boto, também disse que o campeonato tá manchado, vai para dar pro Palmeiras. O Grêmio participou diretamente da reclamação em razão do que aconteceu no jogo contra o Bragantino. O pênalti que para mim foi pênalti, a expulsão do Kahneman bem mais polêmica. Enfim, todo mundo está reclamando da arbitragem. Ao mesmo tempo, se divulgam informações que são verdadeiras, que é um dado estatístico que eu não vou refutar, aconteceu de fato, que o Inter é o time que mais pênaltis a seu favor teve nesse Campeonato Brasileiro. Dizem até que no mundo não sei, não comparei com todos. Vá que tenha um campeonato lá no Chipre, na Eslováquia. Esse negócio de mais do mundo é um pouco de exagero, tá? Pode ser das principais ligas e tal, mas a gente nunca sabe. Daqui a pouco tem o campeonato do Canadá, que o cara teve 83 pênaltis. Não tem como saber. Tem campeonatos que nem registrados são. Então é impossível ter certeza absoluta que o dado está correto. Mas no Brasil o Inter é o time com mais pênaltis no Brasil. Não quero entrar no mérito de quais foram, quais não foram, porque isso é responsabilidade da arbitragem. Eu não sou árbitro, não estou avaliando esses lances, nem me lembro da maioria deles. Essa é a grande verdade. Mas, quando se fala isso em meio a esse tipo de polêmica, a gente indica as pessoas a acreditarem que o Inter é beneficiado. E o Inter resolveu agir nos bastidores. O Inter foi até a CBF para se mostrar totalmente contrário a essa teoria de benefício. O Inter é um clube que propõe sempre ajudar no crescimento da arbitragem brasileira, mas descarta totalmente essa inverdade, essa fake news de que o Inter está sendo beneficiado pela arbitragem. De qualquer forma, o Inter não vai se manifestar publicamente. Pode ter o Marlon, lateral do Grêmio, citado o Inter. O nosso rival é beneficiado, mais pênalti, não sei o quê. O problema é dele. O Inter não vai vir tomar esse assunto para ele. Não está envolvido nessa polêmica. Essa não é minha. Essa é a grande verdade. É a avaliação do Inter. Porém, no ambiente correto, nos bastidores, o Inter procura a CBF para deixar claro que descarta totalmente essa tese de benefício que refuta essa marca, esse estigma de time ajudado pela CBF. Ao mesmo tempo, o Inter se disponibiliza a contribuir para a evolução da arbitragem do Brasil. O que tu acha, hein? O Inter é beneficiado pela arbitragem? É óbvio que não tem ninguém beneficiado e ninguém prejudicado. Os árbitros erram porque são ruins. Tá na cara, não tem teoria da conspiração, sabe? Mas quanta besteira que se fala nesse ambiente do futebol que às vezes me dá vontade de largar, sabe? Eu tenho vontade de desistir, porque parece que o mundo ficou burro de repente. Até pessoas que eu considero inteligentes têm atitudes burras quando falam sobre futebol. Mas enfim, não quero me indispor com ninguém. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui.